Deus abençoe a cada um de vocês, que todos tenham uma reunião abençoadíssima. E vamos para mais um dia de direcionamentos, de orientações e atento porque Deus fala o tempo todo. Ele fala, Ele nos orienta, Ele nos dirige. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho, recapitular aqui com vocês um pouquinho do que começamos ontem. Assim que a gente já começar, cesse todo o movimento, todo o foco. A reunião tem começo, meio e fim. Perde o começo, pode perder coisas importantes. Se distrai no meio, perde coisas importantes. E se sai no fim, pode ser o final que você precisava. Então tudo tem começo, meio e fim. E com a seriedade que a gente trata a palavra nos trata. É assim que funciona. A diferença de uns para outros é a seriedade com que trata a palavra. A seriedade com que tratamos, o peso que damos a ela, é o que receberemos dela. A palavra é viva e é eficaz. Não são letras mortas. E te afirmo sem medo de errar. A primeira coisa, a primeira direção que você precisa para que tudo dê certo na tua vida lá fora, começa aqui. O resto é acréscimo. É acessório. O essencial está aqui. O essencial. Tá? Então, bastante atenção. Hoje nós vamos falar de coisas bastante interessantes, importantes, e são direcionamentos que a gente não pode perder. E a sua capacidade de transformar isso em ação lá fora é que vai gerar o resultado. Ontem nós falamos sobre portas. Quem assume as portas são as pessoas que têm autoridade. E por que é tão importante a questão das portas? O Senhor começou dizendo assim a Abraão: tua descendência, diga comigo, possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer, não são seus inimigos que vão possuir tua porta, é sua descendência que vai possuir a porta dos seus inimigos. Porta significa o seguinte: quando você passa para dentro, o lugar é seu. Quem assistiu a oração que eu postei hoje? A minha oração da manhã. Então você ouviu o seguinte: lugar que não é pisado não é conquistado. Diga essa frase comigo: lugar que não é pisado não é conquistado. De onde o Senhor tirou isso, bicho? Da Bíblia. O Senhor disse assim a Abraão: levanta teus olhos e olha. Olha para todos os lados. Ele olhou, ele falou: agora vai lá e pisa. Percorre essa terra porque eu darei a você. Pisa nela. O que o Senhor disse a Josué? Todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será? Será? Então a primeira coisa é pisar no lugar. É possuir o lugar pela fé. É você tomar posse pela fé. Então lugar que não é pisado não será conquistado. E quando você fala assim: eu queria tanto algo, mas eu não consegui, é porque você não queria. Porque quando você quer, você consegue. Ponto. Você achava que você conseguia, que você queria. Porque quando você quer, você persegue isso. Quando você quer, você vai até alcançar, até conseguir. Não tem desistência. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos.
Aí vamos lá. Hoje pela manhã eu dizia o seguinte, repita comigo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. O que é amplo e promissor? Não necessita explicação minha. Quando você pensa num negócio amplo, né? Um negócio espaçoso, e algo promissor. E promissor. Algo que a oportunidade de crescimento é gigantesca. É poderosa. Mas, leia aí o final, por favor. E há uma porta ampla e promissora se abriu. Mas há muitos adversários. A oportunidade, e geralmente oportunidade e algum risco, algum perigo andam juntos. A oportunidade e o medo andam juntos. Você tem que escolher para quem você vai olhar. Aonde você vai colocar os seus olhos? Aonde você vai se focar? Porque se uma porta ampla, qual foi o grande erro de Israel na conquista da terra prometida? Foi que o Senhor fez a promessa da terra prometida, mas tinha os adversários. E eles deveriam ficar com o que Deus havia dito, a promessa que Deus havia feito, que era: a terra é de vocês, eu dei a vocês, e não olhar para os gigantes. Mas eles olharam para os gigantes e se esqueceram da promessa. Então, como é que eu trabalho isso? Como eu trabalho? Ponto de partida. Diga comigo, a porta é ampla e promissora. Mas há muitos adversários. Para quem eu olho? Para onde eu foco? Aonde eu me foco? Na porta ampla e promissora. E o adversário? Porque se eu olhar para o adversário, eu não vou passar por essa porta. Se eu olhar para os adversários, eu não vou passar por ela. É verdade ou não é? Mas se eu não olhar e passar por ela, o que vai acontecer? Eu faria essa pergunta para você. Vamos lá. O que seria para você a sua terra prometida? Pensa rapidinho aí. O que seria para você a sua terra prometida? Fala assim, eu vou pisar minha terra prometida. O que seria isso? Essa é uma visão que você tem que ter. Quando Paulo disse, volta por favor no 9. Quando Paulo disse, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, ele não se focou nos adversários. Ele se focou na porta ampla e promissora. Porque adversários sempre teremos. Sempre teremos. Então eu não olho, é a direção que a gente olha. Tem uma palavra que eu uso, que eu trabalho comigo, essa palavra, e eu ensino muito ela. Todos nós precisamos de algo chamado filtro. Você aprende a filtrar as coisas. Para que serve um filtro, gente? Para filtrar. É para passar só o que é bom. Não é verdade? Todo mundo precisa ter um filtro aqui, ó. Todo mundo, porque se passar pelo filtro o que não presta, vai te contaminar. E é como eu sempre digo, o que você deixar entrar, o prejuízo vai ser só seu. Porque depois você tem que recuperar. Se você quiser chegar lá, você vai ter que recuperar. Então é melhor filtrar antes.
É melhor trabalhar isso antes. E como é que eu trabalho com esse filtro, bispo? Como é que eu trabalho com esse filtro? Está acordado, gente? Sim ou não? Eu estou enxergando bem, viu? Estou enxergando bem, minha visão está boa. Estou vendo. Como é que eu filtro? Aonde eu me foco? Olha o que Paulo disse. Diga comigo, estejam vigilantes. Esteja alerta. Esteja atento. Observe. Isso na sequência da porta, tá? Esteja atento. Esteja alerta. Diga comigo, mantenha-se firmes Mantenha-se firmes na fé, como eu me mantenho firme na fé? Alimentando ela. Ficando com aquilo que eu sei, que é a palavra. Espera aí. Se uma porta ampla e promissora foi aberta, é como o Senhor disse, né? A terra de Canaã é vossa. Eu dei a vocês. Então, se Deus deu, não importa se tem gigantes. Não importa se tem adversários. É como Josué e Caleb dizia. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Então, somente nós não sejamos rebeldes, incrédulos. Então, o problema não é o gigante. O problema é a rebeldia. O problema é a incredulidade. Amém, pessoal? O problema, quando Pedro saiu do barco andando sobre o barco, o problema não foi o vento e nem a tempestade, porque o vento e a tempestade já estavam lá. Mas foi para onde ele foi olhar. Por que ele afundou? Por quê? Porque ele foi olhar para a direção errada. Então, quem estava aqui comigo a semana passada? O que eu disse a semana passada? Quando Israel, já liberto do Egito, não do território, mas da cidade, quando eles se depararam com o Mar Vermelho, deserto atrás, montanhas dos lados, que o texto diz assim, eles levantaram os seus olhos. Então, quando eles levantaram os seus olhos na posição horizontal, eles só viram os egípcios. E eu disse, nunca levante os seus olhos somente na posição horizontal. Passe para o vertical. Você vê o problema, mas vai acima dele, olha para cima. A Bíblia diz para o alto, diga comigo, o autor, diga, e aperfeiçoador. Ele que vai aperfeiçoar a sua fé. O autor e aperfeiçoador da fé. É para onde eu olho. Então vamos lá, vamos voltar. Se eu sei que há muitos adversários, o Senhor já disse, vigilantes, esteja alerta, atento. Deixa eu te ensinar uma coisa muito importante hoje. Quem tem teu negócio aqui? Quem tem? Você é dono do seu negócio, vamos lá. Então vou te ensinar uma coisa importante hoje. Não é só para eles não, tá? Não é simplesmente para eles. É para todos. Você vive por fé ou por vista? Você acredita nesse livro, não acredita? Sim ou não? Você sabe que existe um mundo espiritual e um mundo físico. O mundo espiritual, o físico depende do espiritual. Primeiro você vence no mundo espiritual, depois você vence no mundo físico. Eu gostaria de saber uma coisa importante. Vem cá. Toda segunda-feira vocês escutam testemunhos aqui. Pessoas que chegaram, que só tinham sonhos, pessoas arrebentadas, pessoas falidas, pessoas fracassadas, que a sua realidade mudou. E por que a realidade dessas pessoas tem mudado? Por que a vida dessas pessoas tem mudado?
Porque algo mudou dentro delas. E a forma de agir mudou. Quando diz aqui, estejam vigilantes, significa esteja atento. Estar atento é você observar. Não trate como natural o que não pode ser tratado como natural. Não trate como normal o que não pode ser tratado como normal. Porque se nós vivemos, se nós cremos no sobrenatural e queremos viver o sobrenatural, então as nossas atitudes também devem ser atitudes do sobrenatural. Então, é muito fácil você se conformar, porque começa uma paradeira, começa algo dar errado hoje, algo dá errado amanhã, algo quebra hoje, algo quebra amanhã, um prejuízo hoje, um prejuízo amanhã, uma situação errada hoje, outra situação errada amanhã, e você diz, não, faz parte, está tudo normal. É normal. Ah, mas está acontecendo com todo mundo. Esse é o grande erro de vocês. Porque não deveria ser tratado como normal. Porque se a sua fé é natural, o resultado vai ser natural. Se a sua fé é sobrenatural, o resultado será sobrenatural. Então espera aí, tem nada de normal não. Não tem nada de normal. Quem já teve a experiência de em um determinado momento as coisas não estão caminhando, não está fluindo, você fazer uma oração de fé, uma oração forte, aquilo mudar instantaneamente, mudar naquele dia ou no dia seguinte as coisas começaram a acontecer? Levanta a mão. Então como pode ser natural? Por favor, quem está aqui na frente olha para trás, levanta a mão de novo, levanta a mão. Será que questão de gente está mentindo? Será que está mentindo? Então, vamos lá. Se eu quero resultado sobrenatural, eu tenho que agir de forma sobrenatural. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você ora, você unge o teu local de trabalho? Você faz declarações poderosas, mas não da boca para fora. Com propósito, com seriedade. Você vai lá, unge, e não importa o que está acontecendo aí fora, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, aqui o resultado será sobrenatural. Eu não aceito esse resultado. Pode ser normal lá fora, mas não é normal aqui dentro. Pode ser comum lá fora, mas não será comum aqui dentro. O que nos faz ter esse tipo de atitude? O que nos faz? E o que nos faz não ter essa atitude? A falta da fé. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes. O que é manter-se firmes na fé? Posicionamento de batalha. Se a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, eu tenho que me manter firme o tempo todo. Na posição de batalha o tempo todo. Na posição de guerra o tempo todo. A Bíblia nos diz lá em Efésios 6, a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue? Sim ou não? E sim espiritual? Então eu tenho que estar na posição de batalha. A Bíblia diz que o dia mal vem para todos, mas eu resisto. Eu estou preparado para o dia mal. Eu estou preparado para o dia mal. Diga comigo, eu estou preparado. Não é que eu estou esperando ele. Não estou esperando, porque eu só espero o bem. Mas eu estou preparado para o dia mal. Eu estou preparado para reagir no dia mal. Eu estou preparado para combater no dia mal. Então mantenha-se firmes na fé. Diga comigo, sejam homens de coragem. Homens e mulheres de coragem. Porque o que eu disse agora há pouco? O medo afunda, filho. O medo vai te destruir. Não é a tempestade, não são os inimigos, é o medo. O medo destrói. O medo anula a fé. Por isso que Paulo está dizendo, mantenha-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Diga comigo, e sejam fortes. Sejam fortes. E essa força é interna. Essa força é de dentro para fora. Essa postura vai mudar o resultado.
Essa atitude vai mudar os resultados. Essa postura vai gerar resultados diferentes. Agora, olha que coisa interessante. Salmo 115, 14. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Diga comigo, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou a quem? Os mais altos céus pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou a quem? Nós governamos, diga eu governo. Nós governamos, foi confiado a nós. Nós não temos o controle sobre os céus pertencem a Ele, mas na terra governa nós. Por isso que você tem que assumir esse posicionamento de governo. Eu vou governar, eu vou liderar. Eu vou assumir essa porta. É uma porta ampla e promissora. Eu vou passar por ela. Eu vou tomar posse dela. Quando você passa por uma porta, você toma posse daquele lugar. Quando você entra para dentro da tua casa, para dentro das tuas portas, aquele lugar não é seu? Sim ou não? Você passou para dentro das tuas portas, não é teu lá dentro? É seu. Você passou para dentro. Você assumiu autoridade sobre aquele lugar. Salmo 37, por favor. Vamos lá. Diga comigo, confie no Senhor e faça o bem. Faça o que é certo, faça o bem. Diga comigo, e você viverá seguro na terra seguro e... Quanto eu acredito nisso? O quanto você acredita nisso? Sabe uma coisa? Nós começamos fazendo a leitura de Abraão. Talvez você nunca detectou uma coisa que Deus falou a Abraão dentro do que eu vou te mostrar agora. Depois você volta para cá, tá? Depois você volta para cá. Vai lá para Gênesis 12. Depois a gente dá sequência aqui. Então o Senhor disse a Abraão, diga comigo, saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí vem todas as promessas, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Mas volta no 1, por favor. Volta no 1. Saia da sua terra. Se você pensar, essa ordem aqui está errada. Se não tivesse um propósito nela. Tinha que ser ao contrário. Sai da casa de seu pai, sai do meio dos seus parentes e sai desse país, dessa nação. Mas o Senhor está dizendo assim, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. O que Deus está mostrando com isso? Sai dessa cultura, sai dessa identidade, perca essa identidade cultural, regional e familiar. E vai para um lugar que ele nem disse onde era. Por que Deus falou sobre isso? Porque Deus queria dar a ele uma nova visão, uma nova identidade. Sabe o que limita muitos de nós? A limitação de cultura, a limitação regional e a limitação de família. Muitos carregam isso com você. Carregam isso. Essa identidade. E isso limita vocês. Sabe por que Deus tirou ele desse ambiente? Para tirar toda a limitação dele.
para tirar toda a limitação dele. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Aonde você foi criado? Talvez muitos vão dizer assim: eu fui criado por uma família pobre, eu escutei meus pais dizendo assim, nós somos pobres, dinheiro é ruim, rico é metido, é arrogante, só pisa nos outros. A tua região tinha uma cultura, o nosso país tem uma cultura, e Deus queria eliminar tudo isso de Abraão. Dar a ele uma nova identidade. Por isso que o Senhor diz, ele não fala para onde ele vai, porque era um encontro com Deus que ele teria. E nesse encontro com Deus, agora, ele teria uma nova identidade. Uma nova cultura, que é a cultura do reino. Seria tudo novo. E aí, a partir daí, vai para o 2. A partir daí, farei de você um grande povo, o abençoarei. Diga comigo, tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Você vai ser diferente do que você é hoje. O que o Senhor quer dizer com isso, bispo? Você precisa sair do meio da cultura. Sabe o que eu estou dizendo? Mentalidade. O que você quer? O que você almeja para a sua vida? Talvez o ambiente que você foi criado, seus pais, não é nem por culpa deles. É o que eles aprenderam. Mas não é o que você quer. Então você precisa mudar aqui. É uma nova mentalidade, é uma nova identidade. Talvez você foi criado num bairro humilde, simples, que tinha costumes, é uma cultura aquele bairro. Nós fomos criados num país com uma cultura. Por isso que Jesus fala do nascer de novo. Acabou, é nova cultura, nova mentalidade, novo espírito. É um encontro com Deus. Entende? É um encontro com Deus e tudo novo. Aí você passa, você vê, que coisa linda, né? Ó, eu farei de você um grande povo. Eu o abençoarei. Diga comigo, tornarei famoso o seu nome. Olha que coisa linda. Você vai mudar tudo isso. Você vai mudar tudo isso. Você vai ter um encontro comigo. E eu vou mudar tudo isso na tua vida. E você será uma bênção. Agora deixa eu voltar para lá. Vamos lá. Você entendeu essa parte ou não? Sim ou não? Ou não? Fala sério para mim. Então, o que você precisa fazer? Se você entendeu o que você precisa fazer. Não importa a cultura, não importa a família que você foi criado, você tem que zerar isso. Você tem que zerar. Ah, meu pai, a minha cabeça não tem nada a ver com o do meu pai, depois que eu tive um encontro com Deus. Bispo, mas sua mãe não é uma mulher de fé? A minha fé já é maior do que a da minha mãe. A sua mãe tem sonhos? Tem, mas os meus são maiores do que o dela. Está entendendo ou não? Os meus sonhos já são maiores do que o dela. Então, se os meus sonhos são maiores do que o da minha mãe e do meu pai, eu não tenho que botar muito mais força do que eles? Sim ou não? Porque eles, talvez eles chegam e dizem, tá bom, até aqui tá bom, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, mas para mim não. Então a minha fé tem que estar lá na frente. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está claro isso para você? Então, essa mudança de cultura, de personalidade, essa abertura, esse encontro com Deus, muda tudo isso. Talvez se eu estivesse até hoje, ali no meio, com a mesma mentalidade. Sabe qual é a mentalidade que eu teria? Vou falar de mim. Quem já me escutou falando o seguinte: eu venho de uma família falida. Como falida, bispo? Falida em todos os sentidos. Eu venho de uma criação de foragido. Como assim, bispo? Foragido. Porque quando
uma família, no caso, o meu pai faliu, só fica problema. E quando uma pessoa fale, só fica dívidas. E aí, quando não dá conta de pagar essas dívidas, o que acontece? Tem que começar a fugir. Mudar de lugar, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado. Está entendendo ou não? Então, um filho cresce, eu disse isso há um tempo atrás para vocês, que eu cresci com essa mentalidade, não que eu fizesse as mesmas coisas do meu pai, mas de fuga. Já com a mentalidade que as coisas vão dar errado, porque nunca deram para o meu pai. Eu só vi meu pai tentando crescer, tentando prosperar e tudo dando errado na vida dele. E família, como é que funciona? A família não deve ser bom, porque é uma tragédia. Lá em casa é uma tragédia. Não tem família. Uma desgraça de família. Aí você tem um encontro com Deus. Aí a sua cultura muda. A sua mentalidade muda. Você passa a ter a mentalidade do reino, a cultura do reino. E aí você já começa a crer diferente. Que a sua história será diferente. Que a história de fracasso não se repete na tua vida. Você já começa, você aprende como agir. Você aprende a enfrentar e não fugir. Você aprende, diga comigo, enfrentar, mas não fugir. Porque você sabe que você pode tentar mudar, mas se o mal não for combatido, ele vai dar mudança. Você acha que para cada novo endereço que meu pai mudou, o problema mudou? Sim ou não? Você acha que nós chegamos a mudar de estado, você acha que mudou o problema? O mal foi na mudança, querido. O espírito foi na mudança. Porque nunca houve uma mudança nele. Nunca houve uma libertação, nunca houve uma transformação. Eu vou ficar com a palavra libertação. Então nada muda. Só quando houve realmente uma mudança. É como se você pegasse uma mochila bem pesada, mas bem pesada. Tem uma mochila, visualiza a história de uma mochila bem pesada nas costas, daquelas mochilonas gigantescas. Visualiza essa cena. Mas pesada, uma bagagem pesada. E aí você tem uma montanha para você escalar. Essa mochila é o teu passado. Essa mochila são as cargas que você carrega. Aí você diz assim, não, eu vou tentar mudar de montanha. Vou escalar uma outra montanha, porque essa aqui não vai dar, vai ficar muito pesado. Vai resolver? Sim ou não? Porque a mochila está ali, o problema está ali, a carga está ali. Você está carregando ela, tem que esvaziá-la, tem que tirar essa bagagem, tem que tirar o excesso, tem que se libertar. Muda a mente. O que nós temos falado muito? Se um pensamento, se um sentimento não te traz esperança, você tem que combater. Porque o evangelho é chamado de o evangelho de as boas novas, boas notícias. E aí, vamos lá. E não estou conversando, eu não sei se você está aqui a primeira vez ou não, que não tem palavras ao vento não, aqui tem história, tá? Tem fatos. Não é blá blá blá, é fatos. Se você quiser, eu mando levantar nessa reunião aqui um monte de história de fato, real, casos para você. Essa é a vantagem. A gente não fala da boca para fora. A gente prova. Tem aqui histórias. Aqui hoje, se você quiser, eu levanto aqui, nessa reunião, vários deles para você. Porque as pessoas às vezes só dão crédito naquilo. Agora você, mas para ele. Então vamos lá. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor, busque no Senhor, diga comigo, busque no Senhor a sua alegria
Busque nele. E ele, diga comigo, lhe dará os desejos do seu. Quais são os desejos do seu coração? Feche os olhos um pouquinho. Quais são os desejos do seu coração? Pode deixar lá. Abra os seus olhos, por favor. Vou repetir. Busque no Senhor sua alegria, porque ela virá dele. Não é de onde você acha que vem. E ele dará os desejos do seu coração. Quem me ouviu falar ontem, dinheiro e desejo no hebraico é a mesma coisa. O desejo que você visualizou agora, com exceção talvez daqueles que esteja buscando um milagre para a saúde, talvez, e mesmo assim, se estiver em tratamento, precisa. O desejo que você visualizou agora tem o dinheiro envolvido nele. Ou não? Sim ou não? O dinheiro está aí. O dinheiro está aí. O que as pessoas falam? A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. É aquela pergunta que a gente faz: dinheiro é bom ou é ruim? Nem bom nem ruim. Na verdade, eu diria que ele é uma bênção. Para quem é bom, o dinheiro é maravilhoso. Para quem tem boas intenções, quanto mais dinheiro, melhor, mais o bem vai fazer. Imagine você com muito dinheiro, quanto você contribuiria para a obra? Quanta gente nós ajudaríamos? Quantas instituições nós poderíamos ter? Quantas instituições nós poderíamos ter? Quanta gente nós poderíamos amparar? É verdade ou não é? Sim ou não? Então o dinheiro não é ruim, ele é bom. Mas se você é malandro, bandido, que só faz o mal, vamos pensar então na história de um traficante. Com muito dinheiro, o que ele faz? Cada vez pior o que ele faz, cada vez mais o mal. Não é verdade? Então, o dinheiro é bom. Aonde está o problema? O problema está no desejo. Por que o problema está no desejo? Porque o dinheiro é um facilitador para realizar desejos. E quando a pessoa tem muito dinheiro e não tem controle sobre o seu desejo, é quando ele faz besteira com a sua vida. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Prestou atenção ou não? Então, quanto mais dinheiro ele tiver, mais besteira ele faz. Porque ele não tem controle. O desejo, por isso que a Bíblia diz assim, ó: pedis e não recebeste. Por quê? Vocês pedem mal, para gastar em vossos próprios deleites. Já prestou atenção que a maior parte dos homens, quando ele tem muito dinheiro, ele acha que ele pode ter muitas mulheres? Já viu isso ou não? Sim ou não? É inerente do homem, não sei o que. Não, é da carne mesmo. É da carne. Então ele tem muito dinheiro, ele quer realizar os desejos ilimitados, gastos ilimitados, loucuras, mulheres, e mais mulheres, e carros, e mais carros, e carros, e mais carros, e um descontrole. O problema não é o dinheiro, o problema é que ele não tem controle sobre o desejo. Aí que está o problema. Se Deus busque, por isso que a Bíblia é clara, presta atenção no versículo: busque no Senhor sua alegria. O que aconteceu com Salomão?
Porque o Salomão de Provérbios é um, de Eclesiastes é outro. Porque o Salomão de Provérbios está no caminho certo, o Salomão de Eclesiastes se perdeu. Porque ele já começou a querer experimentar tudo e dar prazer à sua carne, e ele mesmo fala isso. E no final ele estava enfadado, infeliz. E você pode prestar atenção que ele fala, isso é vaidade, isso não adianta de nada, aquilo não adianta de nada, essa vida sem sentido, porque a vida dele se tornou uma vida sem sentido. Porque ele começou, em vez de buscar a alegria e a satisfação dele no Senhor, ele começou a dar prazer à carne dele. E a carne não tem limites. E aí ele foi se descontrolando, foi chegando a um ponto que ele não tinha mais prazer na vida. E aí, para chegar lá no final de Eclesiastes e dizer assim, ó, o resumo de tudo é o seguinte, sabe qual é o essencial? Tema a Deus, esse é o essencial para o homem. Por quê? Porque ele se perdeu nos desejos. Perdeu o controle dos desejos. Por isso que a pessoa que tem controle, o dinheiro não domina ele. Ele domina, ele não é servo do dinheiro, o dinheiro é servo dele. Ele tem um propósito certo, sentido certo na vida. Por isso que começa aqui, ó. Busque no Senhor a sua alegria. Diga comigo, busque no Senhor a sua alegria. Porque senão você acha que é mais dinheiro que vai te dar alegria? Você vai estar e daqui a pouco está insatisfeito, vazio. Você vai dar prazer à sua carne, vai fazer de tudo que você acha que tem que fazer para ser feliz e no final não vai ser feliz. Vai estar frustrado. Busque no Senhor a sua alegria. E Ele dará os desejos do seu coração. E o desejo do seu coração está ligado ao dinheiro. Porque se eu perguntasse para você, se eu perguntasse assim, por que você quer dinheiro? Você sabe me dizer? Responda para você, por que você quer? Você querer não é o problema. O propósito que é o problema. Porque se você pensar, bispo, eu quero conforto, dar conforto para minha família, está tudo certo. Bispo, eu quero uma vida confortável, eu quero que os meus filhos comam do melhor, vistam do melhor, estudem numa boa escola, está tudo certo. Quero servir o meu Senhor, quero ajudar pessoas, quero poder fazer muito mais pelo reino, quero poder fazer muito mais pelas pessoas, está tudo certo. Mas geralmente o que acontece com as pessoas? Essa coisa desgraçada, sem controle que a gente vê aí fora, que não tem limites, que vive só para se mostrar para os outros, mostrar uma vida mentirosa, irreal, infelizes. Gente que sai bonitinho na foto, família perfeita, com a vida perfeita, em casa é um inferno, é uma mentira, é um engano. Está entendendo? Está vazio. Está vazio. Busca se preencher naquilo que não pode ser preenchê-lo. Por isso que o salmista está dizendo, busque no Senhor a sua alegria. Busque nele. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E mais, diga comigo, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E Ele o ajudará. Então o seu sucesso depende disso. O seu sucesso depende disso. Essa vida próspera, abundante que você deseja, depende disso. Não é o dinheiro, porque se uma pessoa hoje
Vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas importantes. Um casal que não se acerta hoje, que não é feliz hoje. Você sabe o que eu descobri? Vou te contar o que eu descobri. Não é achando, é atendendo. É lidando com casos. Eu descobri que tem gente, casais que só não se separaram porque não tinha dinheiro. Porque se tivesse dinheiro tinha se separado. Ô bicho, mas tem gente que não tem dinheiro e se separa, é verdade. É verdade. Mas tem gente que, se tivesse dinheiro, o casamento já teria ido. Por quê? Diz assim, não preciso de você. Eu não preciso suportar isso. E aí começam os propósitos errados. E aí, é como eu disse outro dia para alguém, eu falei, vocês são muito egoístas, muito orgulhosos, egoístas, que nem nos filhos de vocês pensam. Vocês pensam só em vocês. Orgulhosos, só alimentando o orgulho. Parece que vai melhorar e não melhora, só piora, porque aí depois começa outro tipo de problema. Por isso que a gente tem, Deus trabalha a primeira base, tem um alicerce a ser compactado. E aí quanto mais dinheiro, mais abençoado será. Quanto mais dinheiro, mais abençoada essa família, mais unida essa família, mais serve ao Senhor. Por isso que o Senhor diz que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Está entendendo ou não? Sim ou não? É importante que você ouça isso, porque talvez eu estou dando a resposta porque muita gente não consegue prosperar. Porque a Bíblia diz que Deus dá poder ao homem para adquirir riqueza. E tem gente, se tiver, vai fazer besteira com a vida, porque os desejos são errados. Vai se autodestruir, destruir a família. E Deus não quer isso. Quem está entendendo, por favor? Preste atenção nisso, porque se você acertar isso, você vai crescer. Dá o propósito certo. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Dependa dele. Quantas pessoas estão aí, a graça do Senhor sobre a vida dele, tem suprido, talvez, a falta de capacidade, de habilidade que muitos têm. A graça do Senhor, o favor do Senhor tem suprido. Ao próximo, vamos lá. Eclesiastes 9, diga comigo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Como? Com pouca força? Põe força. Põe força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, e nem sabedoria. Então é agora. Depois que você morrer, você vai fazer o quê? Não há mais o que fazer. Observei outra coisa debaixo do sol. Diga comigo, aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha a corrida. Então, esse tem um ponto positivo aqui para nós. O fulano é muito mais rápido que eu, não quer dizer que ele vai ganhar de mim. Entendeu? Está entendendo ou não? Nossa, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ligeiro, ele sabe fazer. Não quer dizer que ele vai ganhar de mim. Porque nem sempre os mais rápidos são os que ganham. Diga comigo, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Nossa, ele é muito mais forte do que eu, mas não quer dizer que ele vai me vencer. Não quer dizer que ele vai vencê-lo. Por isso que você tem que parar de se diminuir. Nossa, o outro é muito mais forte, é muito mais rápido que eu, e daí? Não quer dizer que ele vai vencê-lo. Quem vai vencer é você. Diga, eu que vou vencer. Eu vou prevalecer.
Às vezes, os sábios passam fome. Passa ou não passa? Sim ou não? Eu estava me lembrando de um caso que eu atendi há um tempo atrás. Lembrei hoje pela manhã. Porque são coisas... Eu vivi isso em casa, né? Mas eu atendi um empresário que ele disse assim: meu faturamento era de 3 milhões mensais. Eu tinha aproximadamente 1.200 funcionários. E aí ele disse assim: hoje eu estou dormindo num colchão, num quarto emprestado. Quem conhece ele fala assim: esse é aquele tipo de cara que é fora da caixa. A inteligência é fora da caixa. Não tinha nem onde dormir. Estava quase passando fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos, diga comigo, e os instruídos não alcançam sucesso. Nem sempre. O importante é você ter conhecimento. Conhecimento do quê? Deixa eu entender. Depende do quê? Porque se você tiver conhecimento de tudo, não tiver conhecimento da coisa principal, você já começou fracassando. Já começou fracassando. Diga comigo, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. E qual que é o lugar certo, a hora certa? Primeiro lugar certo. Diga comigo, estar em Deus. Esse é o lugar certo. Por isso que a Bíblia diz, andai em espírito, viva em espírito. Quando você está em Deus, porque nós contrariamos, né, todas as previsões. Quem era o maior? Quem era o mais forte? Golias ou Davi? Fisicamente. Quem venceu? Está aqui. Quando o texto fala que quando o rei Acabe saiu na sua carruagem, Acabe saiu na carruagem a toda velocidade, Elias saiu correndo, disse que passou à frente da carruagem. Você olha os improváveis na Bíblia, quem foram os que cresceram? Os improváveis. José é o que enriqueceu, Gideão é o que enriqueceu, Jefité é o que enriqueceu, tudo órfão, tudo improvável. Esther se tornou rainha, era escrava. Davi se tornou rei. Mas estavam em Deus. Estavam em Deus. E por isso, está aqui, contrariou as previsões. Está entendendo ou não? Então, vem cá, volta aqui para mim. O cara é muito maior do que eu, muito mais rápido que eu, quer dizer que ele vai vencer? Quem vai vencer? Você. Você. Quem vai chegar mais rápido? Você. Quem vai vencer a batalha? Você. O outro é muito mais sábio. Quem vai prosperar? Você. Porque você tem a bênção do Senhor. Você está no propósito certo. Amém? Vamos lá. Certo dia, por volta das 3h, Pedro e João foram ao templo. Diga comigo, foram ao templo orar. Um homem aleijado desde nascença estava sendo carregado. Diga comigo, todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, diga comigo, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, diga comigo, esperando receber alguma esmola.
Mas a esmola não ia resolver o problema dele. Concorda comigo? A esmola não ia, porque ele ia continuar ali, todos os dias, mendigando. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Diga comigo: levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Diga comigo: de um salto, ele se levantou e começou. Ele nunca havia andado. Ele nunca tinha experimentado isso antes. Aleijado nunca andou. Mendigo, ali na porta do templo, em seguida caminhando e saltando e louvando a Deus. Diga comigo: entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto, diga comigo, na porta formosa, e ficaram perplexos. Nós temos falado sobre porta, né? Você vê que contradição. Essa porta era uma porta enorme, era uma porta com ouro, com prata, era uma porta sofisticada, era uma porta que tinha ali, naquela porta havia uma riqueza, mas aquele homem todos os dias estava na porta, vivendo naquele estado miserável. Só que uma coisa chama atenção, olha que coisa linda. Você vê que todos os dias aquele homem era levado e colocado na porta do templo para pedir esmolas. Todos os dias aquele homem tinha uma perseverança ali, porque todos os dias levavam aquele homem e colocavam ele sentado à porta do templo, pedindo esmolas. Mas o texto não diz que aquele homem adentrou as portas. Ele ficava na porta. Dinheiro não ia resolver o problema daquele homem. Ele precisava de uma solução. Ele até esperava que Pedro e João dessem a ele dinheiro. Como dinheiro não resolve o problema de muitos de vocês hoje, você sabe disso, né? Sabe ou não? Tem gente que acha que o dinheiro resolve, não vai resolver. Que o problema é mais sério do que o dinheiro. A partir do momento que aquele homem, os homens de Deus olhou para ele, fixou os olhos nele, ele olhou nos olhos daqueles homens, e Pedro disse para ele: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda. E ajudou aquele homem a se levantar. Naquele impulso aquele homem deu um salto e começou a andar. Diga comigo: ele deu um salto e começou a andar. Diga: o que ele nunca havia feito, ele começou a fazer. Diga: o que ele nunca havia experimentado, ele começou a experimentar. Aquilo que não era normal, não era comum na vida dele, se tornou comum a partir daquele momento. E você sabe qual é a mensagem para você aqui? Primeira coisa, deixa de incredulidade e coloca uma coisa dentro de você. Você pode fazer o que você nunca fez, você pode viver o que você nunca viveu, você pode experimentar o que você nunca experimentou e se tornar comum na sua vida aquilo que até hoje não é comum e que vai resolver o teu problema de uma vez por todas. Você pode hoje. Olha que coisa linda. Sabe quantos anos tinha esse homem? 40. Já parou para pensar o que é depois de 40 anos o cara viveu o que ele nunca viveu? Experimentar o que ele nunca experimentou?
ele ter a liberdade de ir, de vir, agora trabalhar dignamente, ganhar o seu dinheiro, entrar para dentro do templo e louvar ao Senhor, porque ele entrou e foi louvar ao Senhor. Quem está entendendo, por favor? Diga: eu vou viver o que eu nunca vivi. Diga: eu vou fazer o que eu nunca fiz. Diga: eu vou experimentar o que eu nunca experimentei. Diga: o que não é comum vai se tornar comum na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Acredite nisso. Meu Deus. Gente, quantas pessoas estão vivendo hoje aquilo que parecia que não iriam viver mais? Estão desfrutando hoje daquilo que parecia que não desfrutariam mais. Aquele homem ouviu algo diferente. Ele já estava acostumado a receber alguma esmola. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus tem esmola para você? Sim ou não? Ajuda é muito bem-vindo, mas quem quer viver de ajuda? Quem quer viver de assistencialismo? Quando a gente está necessitado, quando você está no fundo do poço, alguém chegar com ajuda, é um refrigério, é um socorro. É ou não é? Alguém chegar para você e falar assim: olha, eu sei que você está em dificuldade, eu sei que você está em aperto, está aqui, ó. Você me devolve quando você puder. Fique em paz. Louvado seja Deus. Querido, eu sei que você está em dificuldade, eu sei que você está passando por um momento difícil. Está aqui, ó, estou trazendo essa compra para você. Estou trazendo essa cesta para você. Louvado seja Deus. Mas nós não queremos isso. Ninguém quer viver assim. E se quer, está errado, tem que buscar libertação. Porque está errado. É muito melhor dar do que receber. Diga: é muito melhor dar do que receber. E a Bíblia diz que bem-aventurado, mais bem-aventurados são os que dão do que os que recebem. Então se veja na posição de doador. Se coloque na posição de doador. Seja generoso. Hoje você recebe. Amanhã você está dando. Amanhã você está agindo com generosidade. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Aquele homem estava ali, acostumado há 40 anos. Todos os dias ele ia à porta do templo. Por isso que você não pode vir à porta do templo, você tem que entrar. Você pode estar sentado aí, mas você não entrou, tá? Você pode estar sentado aí, só que você não entrou. E você está aí, você pode ainda estar na condição de mendicância. Porque você vem no templo para ver se você vai receber alguma coisa. E Deus não tem alguma esmola para você. Os altos céus não pertencem ao Senhor? E a terra, quem? Nós temos posição de governo. Nós temos posição de governo. Inclusive, para te libertar, porque eu sei que a religião faz isso com muita gente. Sei de onde você veio do catolicismo, você veio de igreja evangélica, com a mente assim, ó. A igreja, a religião faz isso com as pessoas. Escraviza, cega. Dinheiro é vaidade. Olha, o que não é vaidade debaixo do sol? Tudo debaixo do sol é vaidade. Agora depende da tua visão. Imagine o quanto nós podemos fazer e ajudar. Quanta gente nós podemos abençoar. Quantas almas nós podemos alcançar. Imagine isso. Quantos você é um instrumento para socorrer, para suprir as necessidades.
Porque aqui não é assistencialismo. O propósito é essa alma ser resgatada do inferno. Esse é o propósito da igreja. A igreja é um instrumento para resgatar almas do inferno. Pessoa, salvação de almas. Por isso que a coisa mais importante que precisa entrar dentro de cada um é que Deus não quer simplesmente fazer de você uma pessoa rica financeiramente, materialmente. Quer escrever seu nome no livro da vida. Quer que você herde as verdadeiras riquezas. Aqui são as pequenas riquezas. Nós vamos herdar as grandes, as verdadeiras riquezas. Amém? Admirados correram todos para o pórtico de Salomão, onde um homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente, diga comigo, tinha mais de 40 anos de idade. Tinha mais de 40. O ponto forte aqui é que depois dos mais de 40, aquele homem passou por aquela porta. Aquele homem entrou andando. Aquele homem foi liberto daquela escravidão, daquela paralisia. Aquele homem saltou. Aquele homem começou a andar. Traz isso para a tua vida. Diga, eu vou dar um salto na vida. Diga, minha vida vai andar. Isso é lindo. Eu vou dar um salto na vida. Eu vou dar um salto. Minha vida vai andar. O que você não viveu, não desfrutou, não experimentou. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem, diga comigo, com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento. E portanto nunca, diga comigo, nunca tinha andado. E estava sentado. Aí você diz assim, bicho, o que isso tem a ver com a minha vida? Já falei, a primeira parte já falei. Você queria ouvir de dinheiro, nós ouvimos. Agora estou falando da vida andar. Porque tem gente que é paralítico na vida. Tem gente que a vida nunca andou. Tem gente que é aleijado na vida. Tem gente que não sai do lugar. Está entendendo ou não? Sim ou não? E nós, através da fé, nós podemos fazer aquilo que nós nunca fizemos antes. Experimentar aquilo que nunca experimentamos. Eu sempre digo assim, não fica triste comigo que eu vou falar não, que eu já perdi muita gente por causa disso, e se eu tiver que perder, é porque você não era daqui, tá? Dia que você sentar aí, ficar acostumado com a palavra, se acostumar e ela não mexer com você, não fica mais não. Fica mais não. Você vai perder teu tempo. Por isso que eu sempre digo, quando você sair da sua casa, quando você vier para a igreja, vem com um propósito. As igrejas estão cheias de gente que são só ouvintes. As igrejas estão cheias de gente, cheio de pessoas derrotadas, servindo a um Deus tão grande, tão poderoso, porque a palavra nunca entra com entendimento, nunca entra com poder. A palavra é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela produz aquilo que ela foi enviada. Ela é como a chuva. Tem jeito a chuva descer e ela não regar a terra e não fazer a terra produzir? Não tem. Ela desceu a chuva, a terra vai prosperar, a terra vai produzir. E tudo está na forma de se ouvir a palavra. Quando você está aí e você recebe a palavra de forma superficial, você recebe a palavra já com seus questionamentos, não é bem assim, não é. Então, é verdade. Quando você diz que não é bem assim para você, aí você vai ver na vida do outro. Você vai ver o testemunho do outro. Aí você vai dizer assim, mas tem alguma coisa aí, Deus não gosta de mim. Não, não é que Deus não gosta de você. É a forma que a palavra dele entra dentro de você. Porque a Bíblia diz, está lá em João 15, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós,
Vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. A palavra é autoridade. A palavra é lei. E nós somos governados por ela. Ah, bicho, mas a crise está para todos. Mas daí? A Bíblia diz que haverá uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus. Deus dá poder ao homem para adquirir riquezas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí, eu vou ficar com o quê? Eu vou acreditar em quê? E ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, vendo, diga comigo, vendo, que ele tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se. E o homem se levantou, diga comigo, e deu um salto, começou a andar. Olha isso. Olha que coisa extraordinária. O que aconteceu? Paulo viu que aquele homem tinha fé. Como é que Paulo viu? Sabe o que eu estava dizendo ontem? Deixa eu falar uma coisa séria para você. A forma que você olha para mim no altar determina o que vai acontecer com você. A forma de você olhar. Onde eu estava dizendo, o teu gesto, as tuas atitudes mostram como você age na vida. Quando você passa pelo altar, eu dizia isso ontem, quando uma pessoa passa pelo altar, para que eu unja a mão dela, e ele chega com a mão assim, quando você coloca um azeite na mão dela e o azeite já cai, que mensagem que essa pessoa está passando? O que você acha que ela não agarra nada na vida dela? Tudo é superficial, ela não põe força em nada, ela não põe foco em nada. O que acontece com muitas pessoas? No assistir o culto, tem gente que assiste o culto, tem gente que assiste os cultos assim, ó, está comendo, a palavra está entrando, tem um propósito, ele está aqui com um propósito, ele está determinado, muitas vezes até ele não entendendo, mas ele está focado, porque ele quer que aquilo entre dentro dele. Você acha que a vida dessa pessoa não vai mudar? Diga comigo, Deus opera no esforço. Deus está observando o esforço dela. Deus está vendo muitas vezes até a palavra sendo novidade para ela, ela não entende muitas coisas, mas ela está ali, eu quero entender, eu creio nisso. A pessoa toma posse. Quando você unge a mão de uma pessoa, e a pessoa chega assim, ó, o que ela está mostrando? Ela não agarra nada na vida dela, ela não luta por nada, ela não toma posse de nada. Ah, é o jeito dela. Então, querido, é o jeito que traz o resultado que está. É justamente esse o jeito que traz o resultado que está aí. Por isso que a Bíblia fala da mudança de mentalidade. A mudança da mente, que é essencial para a mudança da sua vida. Por isso que tem uma coisa mais importante aqui. E esses homens receberam. O dinheiro não ia resolver o problema deles. Como o dinheiro não resolve o problema, se eu desse dinheiro para você hoje, o mês que vem você estava com problema de dinheiro de novo. Então você precisa de algo que realmente resolva o teu problema. É te libertar. Te libertar. Talvez de uma paralisia que está aqui. Não se ofenda não, estou falando com amor, tá? Não se ofenda não, que eu estou falando com amor com você. Às vezes a paralisia está aqui. Você é passivo. Você não vive uma fé ativa. Para você tanto faz como tanto fez. Você não desapossa o que está errado e toma posse do que está certo. Porque para tomar posse de algo você tem que desapossar. E começa por um pensamento, por um sentimento, uma forma de pensar errado, uma forma de agir errada. Por que nós aprendemos a falar a língua de Deus? Por que nós aprendemos, é necessário nascer de novo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
Então o que eu aprendi com meu pai não me serve. Os princípios, ótimo. Os erros dele estão eliminados da minha vida. O que aprendi com a cultura familiar está descartada. Não me trouxe nada de bom. Entendeu? Eu quero uma história diferente. Então eu preciso viver uma fé diferente. Uma visão diferente. Um espírito diferente. Por isso que eu comecei dizendo o seguinte: você que ignora, quem já esteve comigo aqui segunda-feira, teve gente que depois dessas 3 segundas-feiras nunca mais voltou na segunda-feira. Lamentável isso. Porque eu disse, numa segunda-feira eu disse assim, quando eu falo do mundo espiritual vocês não acreditam, né? Que muitos de vocês estão com a vida amarrada e é espiritualmente está amarrado porque tem um mal que domina, tem um mal que amarra a vida de vocês. E quando eu falei, eu vou fazer uma oração por vocês, se ninguém passar mal, eu não prego mais. Fiz isso 3 segunda-feira. A primeira segunda-feira, eu mal comecei ali, começou um monte de gente cair dentro da igreja. Por que eu fiz isso? Para tentar despertar do mundo espiritual. Porque tem gente tratando como normal que não pode ser tratado como normal. Tem gente tratando como comum que não pode ser tratado como comum. Tem gente se conformando com o resultado errado, achando que é isso mesmo que Deus tem. Não, isso é um problema de fé. Isso é um problema de fé. Por isso que eu perguntei, você ora pelo teu trabalho, você ora pela tua empresa? Você unge lá dentro, você repreende o mal, você repreende o espírito da inveja, o espírito da maldade que muitas vezes entra e fica lá. Você repreende palavras. Eu não acredito nisso, mas você se torna vítima dela. Porque você mesmo não tem explicação para o resultado. Você fala, eu luto, eu não saio do lugar. Não tem algo errado não? Não tem gente prosperando na mesma área? Não tem gente prosperando na mesma atividade? Por que você não? Precisa de uma mudança de espírito, ser mais agressivo na fé, acreditar mais. Você não pode ignorar, começar a fazer orações ousadas, parar de deixar o mal dominar, brincar com a tua mente, cuidado com os seus desejos, porque se os desejos estiverem errados, como é que você vai prosperar com o desejo errado? Como é que Deus vai dar dinheiro? Porque se Deus der dinheiro, você vai realizar desejos errados. Como é que Deus vai colocar mais dinheiro nas suas mãos? Dinheiro e desejo, mesma coisa. Desejo errado, mais dinheiro, mais errado. Está entendendo ou não? Amém? Estou falando com vocês com amor. Se eu tivesse sentado aí, eu não queria embromação. Eu não queria religiosidade. Eu não queria palavrinha aqui, Deus está abrindo uma porta grande e promissora para você, toma posse. Aí você faz assim, sai lá fora, não vai acontecer nada. É isso, você acredita nisso ou não? Ou você acredita que eu vou, é igual quem pegou a velhinha lá? Pegou a velhinha? Mesma coisa eu pegar com a velhinha e falar assim para você, estou te entregando essa velhinha, quando você entrar dentro da sua casa, você vai acender ela lá, e as trevas vai sair. Você acredita nisso? Não vai. Você não é bobo, você não é idiota. Eu não estou mexendo com gente idiota. Estou mexendo com gente que pensa. Nós somos praticantes de uma fé inteligente. Entendeu? O que vai fazer que o mal saia de lá? É a nossa fé, as nossas atitudes. É o que nós falamos ali, vigia, vigilante, esteja atento. Mantenha-se firme na fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Operando Deus na minha vida, ninguém impedirá. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou me mantendo firme na fé, é o que está escrito. Amém? É o que está escrito, é o que eu creio. Agora, é igual acontece muitas vezes aí, a pessoa sai, entrega uma velhinha daquela para você. A hora que você ligar lá na sua casa, a luz vai brilhar. E as trevas vai sair. E entra ano e sai ano e as trevas não saem. Não muda nada. Não muda. Porque não é assim. A bênção caminha sobre
sobre o homem. O que o Senhor disse a Abraão? Tu serás uma... Eu vou tornar o teu nome famoso. Tu serás uma bênção. Você vai ser a bênção. Uma bênção para gerações futuras, onde você pisar, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. É isso que vai acontecer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Vamos. Olha o que diz. Volta o versículo anterior, só para eu concluir aqui com eles. Disse em alta voz, diga, levante-se. O homem se levantou e de um salto, diga comigo, começou a andar. Olha que lindo. Se podes, disse Jesus, diga comigo, tudo é possível. Aquele que crê. O que você crê? Você acredita que você pode começar a sua vida, seu negócio, pode dar um salto e nunca mais parar de andar a partir de hoje? Crê ou não crê? Tudo é possível que crê. Diga, tanto você que tem o seu negócio, como você que não tem um negócio, mas você é um trabalhador. Diga, se você tem empresa, diga, fala o nome da tua empresa. Senão você vai falar o seu. Diga, eu vou dar um salto e nunca mais vou parar de andar. Diga, a minha vida vai andar. Lucas 1,37, diga comigo, pois nada é impossível. É o Deus que a gente serve. É o Deus que nós servimos. Jesus olhou para eles e respondeu para o homem, é impossível? Mas para Deus, todas as coisas são. Deus levanta o pequeno. Deus exalta o necessitado. Disse-lhe Jesus, não falei que, diga comigo, se você cresce, veria a glória de Deus? Diga, eu creio. Diga, e eu verei a glória de Deus na minha vida. Não fazendo caso do que eles disseram, disse Jesus ao dirigente da sinagoga. Diga comigo, não tenha medo. Tão somente creia. Diga, não, eu não terei medo. Eu somente vou crer. Em nome do Senhor Jesus. Então agora você vai determinar isso com toda a fé. Diga, eu vou dar um salto na vida. A minha vida vai, eu vou, hoje eu estou me levantando. Sabe por quê? O Senhor está dizendo isso para você, ó. Levante-se, levante-se, levante-se e dê um salto em nome do Senhor Jesus e comece a andar. Então diga com toda a autoridade, com toda a tua fé, eu estou me levantando. E não só me levantando, eu vou dar um salto e a minha vida vai começar a caminhar. Eu vou começar a caminhar. Os meus negócios vão começar a caminhar e nunca mais vai parar, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Diga, o que eu nunca vivi eu vou viver, o que eu nunca experimentei eu vou experimentar. Aquele homem depois de 40 anos começou a andar, depois de 40 anos ele começou a fazer o que ele nunca tinha feito. Já parou para pensar que a partir de agora, depois de tanto tempo, você vai começar a fazer aquilo que você nunca fez, experimentar o que você nunca experimentou? Diga isso, eu creio nisso, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou desfrutar do que eu nunca desfrutei, eu vou prosperar como eu nunca prosperei, eu vou crescer como eu nunca cresci, a minha empresa vai crescer como nunca cresceu, em nome do Senhor Jesus. E não para mais de caminhar, não para mais de caminhar, não para mais de andar. Os meus negócios não param de andar, não param de caminhar, em nome
de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Pai, levanta o teu povo, Senhor, levanta, meu Deus, levanta, Senhor. Se o Senhor manda uma palavra como essa, não é por força do acaso. Se o Senhor manda uma palavra como esta, é porque o Senhor está mudando realidades, o Senhor está mudando histórias. Muda, Senhor, levanta agora, Senhor, levanta, vai lá, Senhor, vai lá na empresa, vai lá no negócio dela, derrama a tua unção sobre aquele lugar, derrama do teu poder sobre aquele lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você faça algo agora, que você, eu não sei o que você tem, aonde você trabalha, mas eu quero que num ato de fé, num ato simbólico, que você estenda as mãos na direção da tua empresa, do lugar que você trabalha, e você vai fazer essa declaração. Fala o nome dela e diga: levante-se, levante-se e dê um salto, e a partir de hoje comece a caminhar como nunca antes. A partir de hoje, fala o nome dela, se não fala o teu nome, diga assim, diga: fulano, levante-se, dê um salto, e a partir de hoje comece a caminhar como nunca antes, comece a caminhar, a viver, a desfrutar o que nunca antes você desfrutou. Diga em nome de Jesus, diga o teu nome, diga o nome da tua empresa, diga: empresa tal, levante-se e dê um salto, levante-se e dê um salto, e comece a caminhar, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, esse lugar começa a caminhar, a partir de hoje, eu começo a caminhar como nunca antes, eu começo a crescer como nunca antes, a prosperar como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Envia a tua unção lá, Senhor, envia a tua unção nessa empresa, envia a tua unção nesse lugar, envia, meu Deus, envia o teu poder nesse lugar, Senhor. Abençoa, meu Pai, e que haja uma mudança hoje, uma mudança de ciclo, uma mudança, meu Pai, de realidade, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que esta unção, meu Deus, ela repouse sobre aquele lugar, que esse poder transformador aconteça naquele lugar, e essa empresa, essa pessoa se levante e comece a andar, que ela dê um salto na vida, que ela faça o que ela nunca antes, meu Pai. Não sei quantos anos ela tem, mas a partir de hoje ela começa a viver aquilo que ela nunca viveu, experimentar aquilo que ela nunca experimentou, ela começa a fazer aquilo que ela nunca fez antes, desfrutar daquilo que ela não desfrutou até então, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Volta à posição original, diga: Deus vai realizar os desejos do meu coração. Quais são os desejos do seu coração? Lembre-se que o dinheiro está ligado a ele. Dinheiro e desejo estão ligados. Dinheiro e desejo estão ligados. Por isso coloca o desejo alinhado com Deus. Encontre a sua alegria no Senhor, porque Deus vai realizar o desejo do seu coração, só que a sua alegria tem que estar nele. Porque simplesmente o que você deseja não pode satisfazer o desejo do seu coração, não pode te realizar. Confia nele. Confia nele. Volta ao Salmo 37 aqui, por favor. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro. Não tenha medo, não tenha medo, não se preocupe, porque você viverá seguro. Seguro e prosperará. Seguro e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Para finalizar, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha aqui, olha lá. E ele, meu Deus, se Deus o ajudará,
Ele o ajudará. Como é que pode dar errado? Como não vai acontecer? Ele o ajudará. Confia. Coloque o seu coração no lugar certo. Coloque o seu coração no lugar certo. É Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai te prosperar. É Ele quem vai trazer a segurança que você precisa. E é Ele que vai conceder o desejo do seu coração. Eu declaro, eu profetizo hoje, levante-se. Começando pelo teu espírito, levante-se. Levante-se. E dê um salto. Dê um salto. E comece a andar a partir de hoje. E não pare mais. Porque você não vai andar hoje e amanhã você virou paralítico de novo. Não. Deus te levanta, te cura de uma vez por todas. E você começa a andar. Tua vida começa a andar. Teus negócios começam a andar. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, você dando um salto, a tua vida dando um salto, o teu negócio dando um salto, e você começando a andar, e não para mais, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu te abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos, que Deus te dê visão, que Deus te dê direção, que Deus te dê discernimento, em nome do Senhor Jesus. Coragem, mantenha-se firme na fé, seja homens de coragem, mantenha-se firme na fé e seja forte, porque tem uma porta ampla e promissora para você em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga eu estou me levantando, diga eu vou dar um salto na vida, eu começo a andar, a minha vida começa a andar a partir de hoje e não para nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.